Bem-vindos ao SinapseCast, uma ação cultural de pesquisa e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do LabCine da Universidade de Santa Cecília. Aqui, a proposta é abordar a experiência do cinema através das narrativas imersivas e debater o afeto e o desejo em suas mais diversas formas cinematográficas. Eu sou Ana Clara, aluna de jornalismo, e aqui comigo está o Luiz. Muito obrigado, Ana Clara. Me chamo Luiz Fernando Zufo e sou aluno de multimídia da Unisanta. Pessoal, meu nome é Júlia Bal, eu sou colunista, sou estudante de jornalismo, atriz e, particularmente, amante da sétima arte. E a gente também está aqui com o Eduardo Ritt. Olá, Júlia, tudo bem? Olá, Luiz, Ana, muito bom estar aqui com vocês. É muito interessante começar o nosso piloto, né? O nosso primeiro aí teste do SinapseCast. Estamos aqui com a gente também a Chádia Becker, o Ronaldo Júnior e a Vitória Felipe. Todos são integrantes do LabCine da Universidade de Santa Cecília. É isso aí. Gente, vale lembrar que a gente também está na ativa nas redes sociais. Então, para você que quer estar com a gente também, vendo a extensão do nosso trabalho, do nosso conteúdo, segue lá a gente no Insta, no YouTube, procura lá por Cineclube Lanterna Mágica. A gente também tem um blog, www.unisanta.br/cineclube, e também a gente tem o Face, @cineclube.lanternamágica. É isso aí, gente. Então, pessoal, você que está nos escutando ou está nos vendo, você vai saber um pouco mais hoje sobre como tudo começa. Na verdade, o nosso tema hoje é quando tudo começa. A gente vai falar um pouco sobre os créditos iniciais, sobre a vinheta, o que é essa parte inicial de um filme, qual a importância para a narrativa, esse momento de você poder mergulhar, né, na história, na narrativa. Essa é uma das propostas do Lanterna Mágica, do Cineclube e também do LabCine. Hoje, toda a equipe, né, aqui presente vai fazer um pouco aí de alguns comentários sobre alguns dos filmes que a gente escolheu. Nós acabamos numa reunião aí de pauta definindo filmes importantes para cada época. Então, nós definimos Um Corpo que Cai, O Iluminado e Deadpool. Lembrando que O Corpo que Cai é do Alfred Hitchcock, de 1958. Já O Iluminado é de 1980, do Stanley Kubrick, e o Deadpool de 2016. É muito importante que você preste bastante atenção em tudo que acontece no início do filme, porque nada é por acaso. Um bom filme, como esses 3 filmes que a gente vai comentar hoje, né, é importante que você preste bastante atenção nesses detalhes, porque o bom diretor, como no caso aqui Kubrick, o próprio Hitchcock, né, e tantos outros, como do Deadpool também, nós sempre vamos ganhar, digamos, uma forma de mergulhar na sua história. E o começo do filme, quando tudo começa, é justamente muito importante, porque ali tem um pouco de tudo que acontece no filme. E o primeiro filme que a gente vai falar hoje é Um Corpo que Cai. E quem comenta com a gente é a Júlia. Júlia, o que você tem aí para dizer sobre esses créditos iniciais do filme Um Corpo que Cai, que também é conhecido como Vértigo? Isso. Um Corpo que Cai, assim, é considerado quase um dos melhores filmes já produzidos, né, do Hitchcock, como você disse. E logo na abertura a gente vê bastante referência do segmento do filme, do conteúdo próprio do filme, como aquela mulher que aparece, sendo revelada aos poucos, aparece a boca, depois aparece os olhos, e quando aparece os olhos, a cena toda já está em vermelho, sendo que começou numa cor mais clara, ainda quente, mas mais clara. Então, junto com a música, com a trilha sonora, que nos traz aquela sensação mais de agonia, tudo vai aumentando a intensidade, vai trazendo mais intensidade do sentimento do filme, como se a gente estivesse sentindo a agonia daquela mulher. E o mistério, né? Porque ela está sendo desvendada aos poucos. E logo quando dá uma assim, abertura assim, nos olhos mesmo, quando foca nos olhos daquela mulher,
começa o jogo de aspirais e todo aquele jogo de formas e a cor quente e tudo mais. Então a gente começa a entender que o filme se passa também não só sobre o detetive, né, aposentado, o detetive investigativo, mas sobre aquela mulher, sobre o psicológico daquela mulher. O que será? Vem um monte de indagação. Já na abertura do filme, já traz um monte de indagação com relação ao resto do filme. Mesmo que inconscientemente, a gente já sente a agonia do personagem, entendeu? Já sente realmente esse sentimento de vertigem, essa sensação, né? Principalmente por conta das cores que vão aumentando junto com a música, né? Vai se intensificando junto com a música, começa num tom mais claro, depois vai num tom mais escuro do vermelho sangue e tudo mais. Então dá bastante abertura para a gente entender o contexto do filme, para a gente já ser introduzido no que o diretor queria passar, né? É bastante interessante isso. E, Júlia, vale lembrar também que o que você coloca do próprio Hitchcock, ele trabalhou, né, nessa abertura com o Saul Bass, né, que é o designer que desenvolve todas essas espirais que você citou, e o que é interessante também, essa parte gráfica, você já deu um pouco até da sinopse do filme, de como que vai desenrolar, né, essa questão da investigação, sobre o corpo que cai, e o Hitchcock, ele sempre trabalhou muito com essa questão dos mistérios e com a nossa fome, digamos, de saber mais. E o Saul Bass, que fez aberturas de tantos outros filmes, como também a gente vai citar mais para frente, o que é interessante é que esse designer, né, ele trabalha com um grafismo que faz com que a gente sinta um pouco dessa vertigem que o investigador, no caso, né, o detetive, ele tem, né, e é uma vertigem de civilização, de como que aquele momento, né, o filme de 58, como que este olhar acaba transbordando por um monte de momentos que ele não sente assim certezas. Então ele tem muitas dúvidas das vertigens que ele tem nesse sentido, esse medo de altura que ele tem também, né? E o jogo que ele faz com a personagem também principal do filme da mulher lá que ele vai buscando. Então é um filme muito interessante para você que está nos ouvindo ou nos vendo. É bem interessante que você possa mergulhar desde o começo desse filme que a Júlia citou aí para a gente sobre esses créditos iniciais criados, nesse caso, aí pelo Saul Bass. Acho que é isso, né? Você tem mais alguma questão para colocar sobre o Corpo que Cai? Ou a gente pode ir para o próximo filme também. A única coisa que eu queria pontuar também são os contrazooms, né? Que eles aprofundam e distanciam, e isso dá mais ênfase ainda ao sentimento, essa sensação, na verdade, da vertigem e tudo mais. Eu achei bem bacana pontuar isso, esses detalhes. Muito interessante. O filme ele vai lidar com vários arquétipos, mas a gente pode falar mais para frente porque tem mais 2 filmes, né? E aí a gente vai juntando, amarrando um filme com o outro, porque de alguma forma eles acabam dialogando. E as suas aberturas pode ser que não sejam parecidos, mas de alguma forma eles têm esse mergulho na história de uma forma bem interessante. Todos os 3 filmes selecionados. O próximo filme no caso, a gente tem aí o Iluminado, de 1980, dirigido pelo Stanley Kubrick, e quem vai comentar com a gente aí é a Ana. Ana, o que você tem aí para falar sobre esse filme, que para mim, quando eu assisti, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu tive muito medo nesse filme, um terror psicológico. Então, o Iluminado, que é baseado na obra de Stephen King, e a abertura dele em si diz bastante sobre o filme. A abertura começa com o carro da família andando pelas montanhas para chegar no hotel, que ele vai ficar como caseiro, tocando uma música. Que a música em si, eu acho que é a parte mais importante da abertura, que é Symphonie Fantastique, que eu pesquisei, que era uma música usada em funeral. E eu acho que entrega bastante a proposta do filme, que no começo, quem não sabe, pode muito bem achar que é uma família. Muita gente não sabia que era um terror quando assistia. E quando você vê a música, com a montagem em si cria um suspense que é muito bom. Legal.
O que é interessante desse filme, no caso, o próprio Kubrick, ele é um cineasta que dialoga muito com o próprio Hitchcock, né, nesse sentido de lidar com o medo. O Hitchcock, no caso, os personagens, né, do James Stewart e da Kim Novak no filme, que a gente falou um pouco antes, que a Júlia citou para a gente sobre a abertura feita pelo Saul Bass, e a gente tem aí, no caso, essa abertura, que é um passeio da câmera, né, por essa paisagem, e essa paisagem é como se fosse também um mergulho cada vez maior no que acontecia naquele hotel, né, onde o personagem do Jack Nicholson, né, vai surtar, e aí ele vai, enfim, acabar encarnando outro personagem, e aí ele a coloca em ameaça, né, não é spoiler, isso vai acontecendo mais ou menos quase no meio, ou antes do meio do filme, né, e depois o desenrolar, né, de toda a narrativa é a partir dessa perseguição dele, né, como, enfim, um outro personagem integrado a este hotel. E a gente tem um mergulho neste ambiente todo, e onde está inserido este hotel, né, este ambiente. E aí tem um labirinto, então ele trabalha muito com essa parte mística, né, no sentido, ou mítica, na verdade, né, da mitologia, de você se perder em si mesmo, de você, às vezes, buscar dentro dos seus demônios as soluções, às vezes você se perder nesse sentido. Então é um filme muito interessante de 1980 que fala sobre esse aspecto que a gente estava entrando aí numa década que foi chamada da década perdida, e que de perdida ela não teve nada, né? E o que é interessante que um outro personagem do filme, do Tim Williams, né, que no caso aí o Tim Miller, na verdade, que ele é o Deadpool, já é de 2016, ou seja, 26 anos aí depois, né, e vai falar de um personagem que, enfim, ele acaba quebrando todas as barreiras morais, né, no sentido até provocativo mesmo, como um super-herói, e essa forma de lidar com esse universo. E aí, quem vai falar da abertura, eu falo do universo que a gente está conhecido, né? Até porque a Marvel brinca com essa coisa do multiverso. Não só a Marvel, a DC também brinca, né? E outros quadrinhos brincam com os multiversos, mas quem vai falar da abertura, de como começa, né? Quando tudo começa no filme Deadpool, é o Luiz. Luiz, e aí? O que você tem para contar para a gente das suas percepções no Deadpool, esse personagem aí tão queridinho aí do pessoal amante da Marvel? Então, eu vou falar agora de um dos meus filmes favoritos, se tornou um dos meus filmes favoritos, que é o Deadpool, não só o primeiro filme, como também o segundo filme, mas o nosso foco principal é o primeiro. Então, uma coisa que é engraçado, antes de tudo analisar e ver, é que como o tempo foi passando, o jeito de fazer filme foi ficando diferente também. Então, cada abertura de cada filme conta um pouco sobre a sua época. E não é diferente com o Deadpool, porque ele mostra um pouco a personalidade do personagem, que já é conhecido dos quadrinhos, o pessoal já conhece um pouco de como é o Deadpool. Então, esse filme acertou em cheio, principalmente mostrando a abertura, que, como eu falei, mostra um pouco da personalidade do personagem, porque a abertura começa com toda aquela coisa caótica, que a gente não entende nada, e a música também, que ao mesmo tempo que não combina, acaba combinando com todo o caos que está ali envolvido naquela cena. E existem referências também ao ator que já fez o personagem Deadpool, só que no filme do X-Men, que foi duramente massacrado pela crítica, e ele conseguiu se redimir com esse papel, mostrou também ali, fez uma brincadeira com Lanterna Verde que ele fez, que foi outro filme também que não foi muito legal, e é isso, e é bacana ver como que as aberturas com o tempo foram mudando e como a abertura também apresenta ao público como é que vai ser o filme. Com a abertura a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia de como vai ser o filme, o que o filme vai apresentar pra gente, se vai ser bom, se vai ser ruim, sendo que isso é meio difícil de falar no início, mas tem pessoas que são assim, que já julgam logo no começo. E é isso, é interessante ver essa mudança de introduções ao filme que foram feitas durante o tempo. Muito interessante também essa colocação da evolução, né,
dos créditos iniciais. A gente tem vários filmes que trabalham muito bem o crédito inicial. A gente escolheu esses 3 para a gente poder continuar aqui a nossa conversa. A gente vai ouvir um pouco também dos outros integrantes aqui, as outras integrantes do Labicínio e Santa. Mas antes eu queria só colocar uma questão que eu acho interessante, assim, juntar esses 3 filmes. O Saul Bass, né, ele fez cartazes também para vários filmes do Hitchcock, como Psicose, e também ele é o autor, né, da parte gráfica do Iluminado, né? Daí esse link do Iluminado com o próprio filme do Hitchcock, aí, um de 58, outro de 1980. Então ele é muito famoso, e você que gosta de cinema, dá uma pesquisada, soubesse, você vai entender muito aí sobre a psicologia linkada, né, a parte gráfica, a parte da imagem do cinema. Os nossos estudos dentro do Labicine está relacionado a muito do que o Luiz colocou agora. E essa parte tecnológica, eu quero chamar aí para conversa o Ronaldo Júnior, para ele poder falar um pouco sobre essa parte da tecnologia. O que você acha, Ronaldo, aí, sobre você que é integrante do Labicine, desse processo do que você viu sobre esses 3 filmes? É lógico que a gente pode falar de inúmeros outros, mas a gente quis fazer um recorte, né? O que você acha? Eu acho que a gente consegue ver uma boa evolução da tecnologia acompanhando esses 3 filmes, que são recortes de diferentes épocas no mundo, né? Nós temos aí primeiro com um filme de Hitchcock, que ele tem uma tecnologia que ele usa no filme, é uma tecnologia que ele já tinha tentado usar na década de 40 e por falta de tecnologia ainda da época ele não conseguiu, e hoje em dia a gente vê sendo usado até hoje, que é aquele zoom sendo afastado da pessoa, que a gente vê na queda da pessoa, na queda o zoom afastando, que hoje em dia é muito utilizado, que o Hitchcock já tinha tentado utilizar na década de 40, e não havia conseguido porque ainda não havia tecnologia para isso. Então, a gente teve já uma mudança tecnológica através desse filme do Hitchcock. Já nos anos 80, com O Iluminado, a gente teve uma mudança no sentido, não seria tanto de tecnologia, mas da linguagem do cinema, que é uma linguagem mais de terror. O próprio diretor do filme, ele havia sido convidado para dirigir O Exorcista, e ele se recusou porque ele alegou que queria fazer uma história de terror de verdade. Ambos os filmes ficaram marcados na história do cinema, mas eu creio que no caso de O Iluminado ele conseguiu trazer essa linguagem mais de terror para o cinema. Muita gente, quando começa a ver o filme, até acha que não é terror, mas no fim acaba até bem assustado. E encerrando isso, a gente tem o Deadpool, que acho que já é uma coroação 100% da tecnologia, onde a gente tem o ator, o Ryan, ele está totalmente desfigurado, então a gente tem tecnologia da parte de maquiagem, tem desde a parte de computação gráfica, e no caso do Deadpool, ele ainda sofre, ao longo das filmagens, ele sofre um desfalque da Fox, de cerca de 7 milhões de dólares por corte de custos. Então, muita coisa do Deadpool teve que ser feita no improviso, e você não percebe essa improvisação através dessa modernização da tecnologia, com recursos gráficos, que esse corte de 7 milhões acaba não sendo notado. Eu queria também citar algumas curiosidades sobre esses 3 filmes. Eu separei 3 curiosidades de cada filme. Do Iluminado, além desse zoom que eu já falei, né, que ficou marcado para o resto do cinema, a gente também o Iluminado, não, desculpa, Um Corpo que Cai. De Um Corpo que Cai, ele é também um dos 5 filmes do Hitchcock que durante cerca de 30 anos ficaram conhecidos como os filmes que jamais foram achados. O Hitchcock deixou Um Corpo que Cai, Um Homem que Sabia Demais, Janela Indiscreta, Festim Diabólico e O Terceiro Tiro como herança para a filha. E você nunca conseguia achar esse filme. Daí, depois de 30 anos, em 1984, eles foram relançados e conseguiram ser vistos pelo público. Então, ele faz parte de 5 filmes que são chamados de os filmes do Hitchcock que ninguém nunca achava. E a última curiosidade do filme é que o Hotel Vertigo, ele passou a ter esse nome só em 2009. Até então, ele levava outro nome lá em Nova York, e alguns fãs do filme procuravam o local, não achavam, e o hotel decidiu por bem mudar o nome do hotel para conseguir angariar fãs para se hospedarem lá. Do Iluminado, né? Você fala, o hotel? Não, estou falando do Corpo que Cai. O Iluminado vou falar agora. Tá, entendi. E agora, no Iluminado, uma das primeiras curiosidades que eu trago é que
ele tem um fã num outro filme, no diretor de um outro filme que ninguém esperaria, que é no diretor de Toy Story 3. O diretor de Toy Story 3, ele é um fã de Iluminado, de O Iluminado. Ele traz algumas referências sobre o filme durante Toy Story 3. Você tem a placa do caminhão de lixo no filme Toy Story 3, que tem as iniciais RM237. 237 é o número do quarto onde as coisas se passam no hotel. Você tem também o nickname que o dinossauro usa no jogo de videogame, que é Velocitar 237, uma menção ao quarto 237. Esses são só algumas das referências que ele trouxe no filme Toy Story. E, por fim, a última referência que eu trago do filme é que o número 237 foi um pedido do próprio hotel que foi gravado o filme para ser mudado, porque era um número de quarto que não existiam. Porque como o filme vem de um livro do Stephen King, que o número do quarto real era 217, mas como esse quarto existia o receio do hotel que os hóspedes não quisessem mais se hospedar nesse quarto por conta do filme. Por um acaso, hoje o número 217 do hotel é um dos mais pedidos, né? Temos essa curiosidade. E para o Deadpool, as 3 curiosidades que eu trago, a primeira é uma coincidência um pouco mórbida, mas havia uma piada no filme com referência à morte da Amy Winehouse, em que eles citavam uma cena em que ela morreria bebendo. Só que essa cena foi cortada porque, curiosamente, foi por causa disso que a Amy Winehouse morreu, e além da piada não ter graça, seria uma coisa insensível, então eles decidiram cortar. Como eu citei, a Fox cortou $7 milhões do filme. Então, as piadas que eles faziam no filme com referência ao filme não ter dinheiro, não ter orçamento, não ter dinheiro para mais personagens do filme, para coisas melhores, vinha muito em função desse corte que o próprio filme sofreu por questões de logística da Fox, que ela acabou realinhando para outros filmes, e o Deadpool acabou sofrendo. E, para o final, havia um receio, né, se o Deadpool também, assim como nos quadrinhos, ele também teria sua sexualidade revelada ou seria omitida, seria de uma forma mais, como é que eu posso dizer, melhor aceita pelo público sem maiores polêmicas. Mas no fim, depois de muita conversa e muita insistência, o Deadpool nos cinemas, assim como nos quadrinhos, também é pansexual. Interessante. Legal que o Ryan Reynolds, ele fez o Lanterna Verde, e um dos Lanterna Verdes, no caso, assumidamente homossexual, né? E algumas pessoas fazem esse link também com a questão do pansexualismo do próprio Deadpool, né? Nesse sentido, e o ator, né? Meio que é o mesmo nesse sentido. Interessante, outra coisa que como você citou, né? O Deadpool também lá no começo, como que a câmera, ela faz esse passeio no que vai acontecendo até chegar um momento onde acaba toda a apresentação, né? Inicial, todo o crédito inicial. E o que me lembrou muito o filme, aí uma outra dica para você que, né, que estava aí ouvindo e ouvendo o nosso Synapse Cast, que é o filme do David Fincher, que é um filme bem interessante de 1999, que é o Clube da Luta. E ele tem muito isso, ele conta a história praticamente toda do filme, de dentro da cabeça do personagem principal, que é feito pelo Edward Norton, né? E aí ele vai acontecendo várias sinapses, que tem até digamos, né, esse link com o nome do nosso podcast, videocast, e aí ele até chegar o momento da cena que está acontecendo no início do filme e que na verdade também é a cena final. E ele faz essa questão cíclica de você ver uma cena no começo e o filme termina naquela mesma cena, e com isso ajuda o espectador a entender um pouco melhor toda a narrativa que aconteceu entre esses 2 instantes, que é o instante desse mesmo recorte. O Deadpool brinca um pouquinho com isso de uma forma diferenciada, né? Porque é uma outra pegada também, embora fala muito dessa questão da violência. O que é essa violência? O que é mais violento? E aí fica a pergunta, né? Queria saber da Vitória ou da Shadia se vocês querem comentar também sobre algum aspecto desses filmes, ou citando alguma outra abertura que marcou vocês também. Nós temos os 3 principais filmes, né? Mas o que vocês acham aí do que foi falado? Que a gente está quase já indo aí para no finalzinho aí do nosso Synapse Cast. Alguma das duas? Se não quiser, diga.
Gostaria de comentar brevemente, assim, como os créditos eles vão inserindo a gente dentro do universo do filme e apresentando os principais aspectos. Assim, o Corpo que Cai, ele tem uma entrada mais sinestésica e essa é uma característica muito importante do filme, com esse zoom que a gente olha e vendo o filme temos essa sensação de vertigem. Então, tem um take com os olhos, depois com a boca, e depois toda aquela projeção, e parece que tem uma câmera de um movimento lento, que parece que você vai entrando e vai meio caindo sem perceber. E já no Deadpool já vai apresentando mais os personagens, e o filme é sobre esse super-herói, ele tem uma personalidade muito forte e geniosa, então estou pegando esses dois filmes para fazer um paralelo de comparativos assim de extremos, mas é interessante perceber como esses elementos da câmera, desse tempo, eles vão revelando não vão revelando, mas vão situando o espectador nessa imersão do cinema e para conseguir se envolver com aquilo que ele vai assistir logo depois. E é isso. Bom, gente, primeiro parabéns pelo debate que vocês fizeram aí. Estava muito legal de ouvir as curiosidades que o Ronaldo trouxe também. São 3 filmes que eu gosto muito por motivos diferentes. Acho esse um tema muito importante porque é quando o filme começa para o telespectador, né? Não é quando ele começa para quem produz, né? Onde começa a ideia do filme, mas são os primeiros momentos ali onde a gente é capturado pelo filme ou não, né? Se tem uma boa abertura, a gente já ganha a gente logo de cara e nos dá indícios ali de como vai ser a pegada do filme, o ritmo do filme, né? E é muito legal a gente perceber como os pequenos detalhes contribuem para criar essa identidade e esse ritmo, né? Desde a fonte que aparece no nome do filme, até esses elementos gráficos, como vocês já comentaram, né? Que o Corpo que Cai coloca, e a trilha sonora também, né? Eu gosto muito da trilha sonora do Deadpool, porque eu acho que é ali onde cria um ambiente de comédia que deixa bem claro para o telespectador que vai ser um filme de ação, mas que vai ter um tom de comédia também. Legal. Júlia, Ana e Luiz, vou só fazer aqui um breve encerramento, de conclusão um pouco das minhas ideias também sobre o que foi falado, né? E aí depois eu passo já para a Júlia também fazer, né, o encerramento dela, e aí a gente já vai se despedindo, né, do nosso podcast piloto aí, nosso videocast piloto do Synapse. E o que eu acho só interessante, queria só amarrar com essa parte final, um filme que marcou muito a história do Cineclube, que em 99 nós trouxemos o Beto Brandt, que é um cineasta que fez O Invasor, Ação Entre Amigos e tantos outros filmes. Ele esteve em 99 no Lanterna Mágica, no primeiro ano do Lanterna Mágica, falando sobre o filme Ação Entre Amigos, que tem uma abertura muito interessante e toda trabalhada com essa coisa da investigação, fala do golpe militar, fala de um grupo de amigos que, de certa forma, eles foram, né, da guerrilha de esquerda e eles roubavam o banco para poder ter o dinheiro, enfim, como uma atitude também, um ato contra o sistema. Enfim, aí passaram-se os anos, eles se encontram depois de um tempo a pedido de um deles, e porque esse que acaba fazendo aí o convite, o que acontece? Ele descobre um dos algozes do grupo, que torturou todos eles. E eles arquitetam uma forma de tentar, digamos, fazer algo com esse algoz. E aí o filme vai se desenrolando, né? E aí quem quiser assiste, vale a pena. É um filme bem interessante, Ação Entre Amigos. E a abertura é genial. Ela trabalha muito com fotografias de investigação, com o período do golpe militar, como se fosse aquele painel de detetive, onde você tem as linhas que linkam, né, o passado, o presente, e ele brinca com toda a história. E tem um monte de easter eggs ali na abertura do filme. Então é um filme que muita gente não conhece. Ele está nas redes sociais, aí no streaming, né, para poder, quem quiser assistir. Não sei se está fácil, assim, se você tem que pagar, se está dentro de um streaming, não lembro, não está, pelo menos nos streams que eu tenho em conta, ele não está, mas enfim, eu sei que ele está para assistir, dá para alugar para assistir de forma online também, ou você pode pegar o DVD na Vídeo Paradiso, que é a única locadora que existe em Santos, se você for de Santos, né, e dá para você assistir a partir do DVD, que muita gente ainda
né, assiste DVD, é uma cultura que ainda existe. Nós temos a única e última, né, talvez, aí, locadora de Santos, e a mais importante da história da cidade, se bobear de todo o litoral, e a grande incentivadora do Lanterna Mágica desde o seu início. Então eu queria falar esse final, porque a gente está falando de quando tudo começa, já que nós estamos terminando, eu quero falar aí, quis falar, né, sobre o início do Cineclube e encerrar com isso. Foi muito bom aqui estar com vocês, né, vocês, os conteúdos que vocês trouxeram, as dicas, enfim, as curiosidades, gostei bastante. É isso. Júlia, passo para você então aí para os nossos encerramentos. Bom, nossa equipe está totalmente agradecida por vocês terem nos acompanhado até aqui. E nosso SinapseCast está acabando, mas a gente agradece de coração. Agradeço também a todos da equipe que estão aqui com a gente, fazendo o melhor, para apresentar o melhor para vocês. E é isso. Até a próxima, hein? Luiz? Muito obrigado por acompanharem esse episódio piloto do SinapseCast. E eu espero que vocês continuem nos acompanhando nos próximos episódios que virão. Para você que gosta de cinema, que entende de tudo relacionado ao cinema, ou até mesmo você que é entusiasta e quer conhecer mais um pouco, a gente espera que nós podemos contar com a sua presença nos próximos episódios. Bom, gente, foi isso. Não se esqueçam de curtir nossas redes sociais e acompanhar a expansão do nosso conteúdo. Instagram e YouTube, @Cineclube Lanterna Mágica, Facebook, cineclube.lanternamágica, blog, www.unisanta.br/cineclube. Foi isso.